Amen. Amen. A primeira pergunta é: em Apocalipse 14 nós temos a colheita, então nós vimos um quiasmo, vimos que primeiro o trigo é colhido e no seguinte o joio. E em Mateus 13 a gente pode comparar e contrastar com a parábola do joio e do trigo no verso 30. Então nós vimos que o joio é colhido primeiro e então o trigo é colhido. Como que isso acontece? Zum Thema Offenbarung 14, die Ernte. Wir haben eine Spiegelung erkannt. Zuerst werden die Guten geerntet, danach die Schlechten. In Matthäus 13, dem Gleichnis von Unkraut und Weizen, werden in Vers 30 dann, soll zuerst das Unkraut gesammelt werden, gebündelt und verbrannt und dann der Weizen. Wie passt das zusammen? Oh, I said it in English? Okay, the question is that in Revelation 14, the A pergunta é que em Apocalipse 14, primeiro o trigo é colhido, então o joio em Apocalipse 14, mas em Mateus 13, na parábola do joio e do trigo, vimos que primeiro o joio é colhido e depois o trigo. Então a gente vê essa contradição e a pergunta é: como que isso acontece? Por que há essa contradição? When you go to any of the numerous stories or passages that deal with what we would call the harvest. Se você for para as inúmeras passagens que lidam com a questão da colheita, todas dão uma perspectiva diferente. Então, em Mateus 13, diz primeiro o joio, depois o trigo. Em Apocalipse 14, it speaks about Christ and that other angel. Fala sobre Cristo e os outros anjos. E a pergunta, eu creio que nós devemos nos perguntar, nos fazer. Vá para Apocalipse 14. Verso 13. É uma citação daqueles que são fiéis. E no verso 14, nós vemos o Filho do Homem numa nuvem. No verso 15, nós vemos um anjo saindo do templo e clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice. E no verso 16, ele passa a ceifa, a foice. Então no verso 17, diz que um outro anjo desceu do céu e ele também tinha uma foice. E no verso 18 fala sobre um outro anjo descendo. E ele diz: lança tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra. Eu acho que é perigoso lermos essas passagens de forma literal.
So, what I think is happening in chapter 14 Então, o que eu acho que acontece no capítulo 14 é o estilo de escrita que foi dado a nós, que nos permite ver esse padrão. Se formos argumentar que isso está tentando nos mostrar uma sequência de eventos, que primeiro o bom e depois o mal é colhido nessa sequência, o que isso te ensina sobre o terceiro anjo? Que primeiro, então, você tem as pessoas boas, depois as pessoas ruins. Eu não creio que nós vemos as coisas dessa forma. É apenas uma citação daquilo que acontece com os maus e aquilo que acontece com os bons. Não está tentando mostrar uma sequência. Então, de quem é essa pergunta? Será que isso faz sentido? Eu não creio que você está pensando que quando a gente fala sobre o terceiro anjo e ele está aqui e diz, não receba a marca da besta, que toda essa questão das pessoas que recebem a marca da besta acontece primeiro. Então ele fala sobre as boas pessoas. Porque aqui é o momento, é o lugar que você vai marcar a sua voz. E ele diz para um grupo, não receba a marca. Deixa eu refrasear. Ele diz para todos não receberem a marca. Fala sobre aqueles que recebem e aquilo que vai acontecer com eles, e fala sobre aqueles que são pacientes. Eu sugiro que ele está falando para dois grupos aqui no início. Ambos grupos passam por essa história, e aqui existe esse aviso, um aviso final, que diz que a marca da besta agora está aqui. E então, esse anjo diz, a Babilônia completou seu copo de iniquidade. Então esse outro anjo vem e ele diz, é hora de sair. Você esteve em Babilônia todo esse tempo, mas agora é o momento de sair. Nós poderíamos argumentar por que eles ainda estão em Babilônia. Por que não se livrar deles ou fazer com que eles saiam antes? A gente pode chegar com respostas diferentes. Uma delas, eu sugiro, que é mais seguro viver em Babilônia do que viver na igreja. Porque quando você está em Babilônia, eu sei que eles chamam de povo de Deus, mas eles são realmente os filhos do maligno. Se eles se juntarem à igreja, o que aconteceria com eles? Esse é o motivo que seria melhor deixá-los ali. Porque se você traz eles para dentro, quero ver se eu consigo encontrar. Se eles se juntarem à igreja, eles já são os filhos de Satanás. E no livro de Mateus, diz para a igreja,
Vá e busque ao redor do mundo conversos. and you're already the children of hell, Você já é filho in the church, do diabo, as pessoas dentro da igreja. and when you bring them into the church, these E quando Gentiles, você trouxer esses gentios para dentro da igreja, you make them twice the sons of hell, or the sons of você Satan, than you torna already are. eles duas vezes os filhos de Satanás do que eles são. 15. Mateus 23, 15. Woe unto you, scribes and Pharisees, hypocrites, for you compass sea and land, and make one proselyte. And when Mateus he is 23, made, verso you 15. make him twofold more the child of hell than yourselves. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. It's dangerous to bring the Gentiles into the church before this waymark. É perigoso trazer gentios para dentro da igreja antes desse marco. The reason is E a razão é because in this history, porque nessa história, which is the history of the priests and que é a Levites, história dos sacerdotes e dos levitas, the church is not a safe place. a igreja não é um local seguro. Dangerous. É perigoso. You join the church Você se junta à igreja, and you become worse than you were before. você se torna pior do que você era antes. Before, you Antes, may have been a reasonable person. talvez você fosse uma pessoa razoável, You join the church, mas quando você se junta à igreja, Pharisee, você se torna como um fariseu, critical and judgmental. crítico ou uma pessoa que julga So os outros. Matthäus 23, Vers 15. You were asking for the Bible Yeah. verse. So, Also, Então, when it comes to the third angel's message, wenn wir quando a gente vai para a terceira mensagem angélica, people being spoken existem about, 2 grupos de pessoas aqui, hier um zwei que sendo se referindo a 2 grupos de pessoas, e o seu fortalecimento was man da sagt, is e o que você está dizendo to one group, é que para um grupo don't receive the mark, não receba a marca, porque agora a marca, a besta está aqui. Babylon has completely fallen and you need to come out. A Babilônia caiu completamente e agora você precisa To sair. the other group, E para o outro grupo, it talks about them being patient da handelt fala es, sobre eles serem through pacientes this history através de toda essa história, until they receive their reward. até que eles recebam o seu I don't think galardão. there's a sequence. Então não creio que há uma sequência, primeiro o ruim, o mal, depois o bom. dann heißt erst die Guten, dann die Schlechten. And the same for this story. Und E o mesmo para essa história. It's not first dealing with all the good people on the earth and then Jesus moves out the way and then this angel comes down and deals with all the bad. Não é primeiro com um bom grupo, depois no segundo grupo Jesus vem com seus anjos e lida com o grupo de pessoas más. Remember, each story is different. Lembre que cada história é diferente. This is wheat and tares. Esse aqui é joio e trigo. Revelation is wheat and grapes. Apocalipse é joio e uvas. And in Daniel 2, E Daniel is 2, it in Daniel 2? aliás, trigo e uva. O que a gente vê em Daniel 2? Wheat and Trigo e wheat and chaff. Weizen und diese Stoppeln. In fact, in Daniel 2, it doesn't even mention wheat. It just Na verdade, em mentions Daniel chaff. 2 nem menciona, nem fala sobre o trigo, fala sobre a palha ou eiras. Erwähnt und manchmal der Weizen. There will be a shaking of the sieve. Da gibt es eine Sichtung des Haverá como uma progana das eiras. Also da gibt es eine Sichtung, ja? The chaff must in time be separated from the wheat. Die Spreu muss zur rechten Zeit vom Weizen getrennt werden. So if we were to think A about it palha that way, será the good and the bad, Also no momento certo separado do trigo. Se você pensar sobre o bom e o ruim, sobre a colheita, sobre a palha e o trigo, você pode ver que isso acontece no mesmo momento, joined together and now they're going to be porque eles se juntam e então depois eles são separados. So in one story, Então, em uma história, it's
a grain and a grape. Temos um grão e a uva. E numa outra história, dois tipos diferentes de grãos. Então, nessa terceira história, é apenas um tipo de grão que está nessa história. Se isso fosse um grão, na vida real, será que a gente pode ver palha? Sim. E nessa história, quando você passa a foice, será que esse trigo tem palha? A história é sobre comparar duas plantas. E essa história aqui é comparar o pão com o vinho. Então, nessa terceira história que nós acabamos de ver, é sobre pegar esses grãos e separá-los, separar a parte interna do germe do trigo e a parte da casca, a parte externa. Na verdade, é a mesma história para explicar histórias diferentes para explicar o mesmo evento. Eu sugiro que a gente não deve usar essas histórias numa sequência. Numa história acontece no mesmo tempo. E nessa aqui é o bom e o ruim. E essa parece ser bom e ruim também. Eu não acho que as histórias estão realmente falando sobre uma sequência na vida real. Apocalipse 14. A história é sobre boas pessoas. Como é que começa Apocalipse 14? Verso 1 a 5. Nós normalmente não falamos sobre eles. Sobre os 144 mil, as boas pessoas. O primeiro anjo diz, seja bom. E o segundo anjo fala o que acontece quando você não é bom. E o terceiro anjo termina falando sobre as boas pessoas. Então eu sugiro que o tema de Apocalipse 14 é sobre os bons, sobre os 144 mil. Offenbarung 14 ist, über die Guten zu sprechen, die 144.000. Então, esse é o motivo que fala primeiramente sobre essas boas pessoas. Se você for para Mateus 13, verso 24, Mateus 13, 24, na maioria das Bíblias, se você olhar o subtítulo, a minha fala sobre a parábola do joio. Na verdade, na minha não fala nem sobre o trigo, só a parábola do joio. Então, esse homem planta boa semente, mas toda a história é sobre a preocupação dos servos em relação ao joio. Então, essa história é sobre o joio. É sobre isso que eles estão preocupados. Eles dizem, vamos lidar com o joio agora. Então, o mestre diz, deixe eles. Vamos lidar com eles logo após a colheita. Ou seja, vamos lidar com eles primeiro. So I'm not persuaded that either or any of the three stories I've given talk about a particular sequence. Então, eu estou querendo dizer que nenhuma dessas histórias que eu citei fala sobre uma sequência. Creio que apenas está lidando com o foco de cada história. Espero que eu tenha respondido essa pergunta.
When does the settling into the truth happen for us priests? Quando que acontece o assentamento da verdade para nós, sacerdotes? Hineinsetzt, für die Priester. A pergunta é, quando que o assentamento da verdade acontece para os sacerdotes? De quem foi essa pergunta? Sua? Eu entendi a sua pergunta. Eu creio que a resposta é nunca. Ou aconteceu há muito tempo atrás. Eu creio que depende do contexto da pergunta e do contexto que a pessoa perguntou. Então, o assentamento da verdade, se você for usar no contexto de selamento, como nós temos aqui, quando nós pensamos dessa forma, você tem que voltar e checar o contexto específico que essa citação foi dada. E pode ser aplicado aqui na história da chuva temporã. Mas quando nós falamos do selamento, o selamento sempre acontece na história da chuva serôdia. Então eu creio que no contexto original, quando essa citação foi feita, quero ver se eu encontro. Take this from also from the Great Controversy. Find it. I've already found the passage. I'm just trying to see which. Eu já encontrei a passagem. Eu só quero ver de onde que eu vou começar a ler. Go ahead and read it. Você pode começar a ler. Assim que o povo de Deus é selado em suas testas, não é qualquer selo ou marca que possa ser vista, mas um estabelecimento na verdade, intelectualmente e espiritualmente, para que não se possam ser movidos. Assim, essa citação está 4 BC, 1161, parágrafo 6. An ihren Stirnen versiegelt sind. Es ist kein ein Siegel oder ein Zeichen, das man sehen kann, aber ein Festsitzen in die Wahrheit, nämlich beides intellektuell und auch geistlich, so dass sie nicht mehr bewegt werden können. Seite 4 BC, 1161, parágrafo 6. Então ela está falando nessa passagem sobre a sacudidura. E ela menciona sobre o selamento. Que o povo de Deus vai ser selado em suas testas. Um selo que nós não podemos ver, mas é um estabelecimento na verdade. Então, para que a pessoa não pode ser, para que não possam ser movidos. E assim que isso acontecer, o povo de Deus vai ser preparado para a sacudidura ou a agitação que chegará.
Ela diz que os julgamentos de Deus estão agora sobre a terra para nos avisar, para que possamos saber o que está por vir. So, the context of this statement that she's making Então, o contexto dessa citação is about evangelizing big cities. é sobre evangelizar grandes cidades. That's the context of where this passage is taken from. Esse é o contexto que essa passagem foi tirada do seu contexto original. As you go through the passage, Se você lê toda a passagem e você tenta ver o ponto que ela está tentando fazer, the shaking that she's referring to essa sacudidura que ela está se referindo é o julgamento de Deus. here about these judgments. Então ela vai falar aqui sobre esses julgamentos. That's what she's referring to. É isso que ela está se referindo. So she says that people will be sealed Então ela diz que as pessoas serão seladas to be ready for that shaking period. para estarem prontas para esse período de sacudidura. People, O que pode confundir as pessoas the judgments or the shaking has already begun. é quando ela diz que os julgamentos, que de fato essa sacudidura já começou. O que ela está ensinando This history from 44 to the Sunday. é que nessa história de 1844 até o decreto dominical, Already judgments occurring in the land. já existe julgamento ocorrendo sobre a terra. These are not the judgments E that estes need to não be são sealed beforehand. os julgamentos que você precisa ser selado antes para então para que então aconteça. That in a complex fashion. Na verdade, eu falei isso de uma forma complexa. Let me draw out the sequence. Deixa eu desenhar aqui a sequência. It says the sealing Aqui fala sobre o is a selamento settling. e diz que o selamento é um estabelecimento, um assentamento, e isso leva tempo. Is a period. Então, o selamento é um período. So the sealing comes first, Então, o selamento chega primeiro, followed by the judgments of God. seguido pelo julgamento de Deus. She says E ela diz the judgments are already in the land. que os julgamentos já estão sobre a terra. This is written in 1902. Isso foi escrito em 1902. So in 1902, Em 1902, the judgment's already here, o julgamento já aconteceu, but the people have not already been sealed. mas as pessoas ainda não foram seladas. The judgment that she's referring to that are occurring in 1902 O julgamento que ela se refere, que está ocorrendo em 1902, warnings of what it's going to são look like at the end. avisos sobre como que vai se parecer no fim. I want us to think about that Eu quero que você pense sobre in isso, the context of the original question. não no contexto da pergunta original. Hold that thought. Segura esse What pensamento. judgments is she speaking about? Que julgamento que ela está se referindo? It's these ones here. Desses She aqui. says Então ela diz, vamos apagar isso, these judgments que esses julgamentos são as 7 pragas. 7 pragas. Então você precisa ser selado before the 7 plagues come. antes que as 7 pragas The way aconteçam. that sealing works, A forma que esse selamento acontece settle into the truth. é que você precisa ter um estabelecimento primeiro da verdade. A forma que ela This will expressa not isso, happen e isso não vai until acontecer you're fully settled. até que você esteja assentado, estabelecido completamente, selado completamente. I want to suggest that this is the Então eu Sunday sugiro que isso seria o decreto dominical close of probation. e o fechamento da porta da graça. Esse é o contexto Statement. da sua citação. But what does she say? Mas o que ela diz? She says this. Ela diz o seguinte: Here's the 7 plagues. aqui estão as 7 The pragas sealing, e aqui o selamento, Sunday law, decreto dominical, the probation. Second. fechamento da porta da graça e segundo advento. We'll put 1844 here. A gente vai colocar 1844 aqui. E onde nós estamos? 1902. 1902. And what's going on here? E o que está acontecendo aqui? What's happening? O que está acontecendo? Judgments. 2 julgamentos.
take this out. Nós vamos tirar isso Call this the judgments, which is what she calls it. e chamar de julgamentos, assim como ela So what's fala. the purpose of these? Então, qual que é o propósito disso? Why are they here? Por que ele está aqui? She says in the passage. Ela diz isso na passagem. Shout out, someone can translate. Wenn du es rausrufst, dann können wir es übersetzen. Se você falar, alguém pode You want to say traduzir. it? Translate. Why are these here? Por que isso está aqui? She says to receive a seal, Ela diz para receber o selo? Não. prepare. To prepare. Para se preparar. Lasst uns lesen, É isso was que es diz. It says the judgments of God are now upon the land. Sie sagt, Diz que os julgamentos de Deus estão agora sobre a terra para nos avisar, That we may know what is coming. dass wir para que possamos saber o que está por vir. So at one level, also auf Então, einer Ebene, de uma forma, assim como a minha it irmã is to falou, prepare us to be é sealed. para nos preparar para sermos selados. damit wir versiegelt werden können. But Aber this Mas is a warning das hier ist ein esse é um Warnung aviso of what's about to come. von dem, do was que kommt. está para So para you can acontecer. either be scared, Então você pode ou se assustar, depending on what the emotion that you have, dependendo do tipo de emoção que você tem, so you can get ready, you can become ou serious. você pode se preparar e se tornar sério em relação a isso. Tudo bem com We've isso? answered the question, Also wir haben Então, para responder a when pergunta, are the priests sealed? wann werden quando que os sacerdotes são selados, ou quando que eles são estabelecidos, na verdade, ou assentados, na Understand verdade. the line of the priests. Se você entende a linha dos sacerdotes, When will we be settled into the truth? dann quando que nós seremos estabelecidos, na verdade? wann? Sorry? Oh, okay. It's already happened. Es ist Já- bereits schon passiert. Já Priests are aconteceu. already settled into the truth. Die Priester sind Os bereits sacerdotes já schon foram gebildet worden. assentados, na verdade, de 2014 a 2019. We're already settled. Wir sind bereits Nós schon já fomos gefestigt. estabelecidos. Now, Agora, that's a separate question. Das ist eine essa é uma Frage. pergunta This separada. judgment, Diese Esse julgamento, purpose is what? Was qual é o ist seu der propósito? Zweck? To warn you that this is coming. Para te avisar que isso está para acontecer. Put yourself, Nehmt euch, Coloque-se, if you're willing to, wenn se ihr você está in disposto, God's place. und tut euch no an lugar de Gott Deus. setzen. That's not sacrilegious. Das Não ist é um sacrilégio. unheilig, We're told to do that. sondern Nós wir sollen es tun. fomos ditos para fazer isso. Se coloca no lugar de Deus. The Bible puts it this way. Und die A Bíblia coloca dessa forma. Let this mind be in you, Deixe que essa mente esteja em você, also in Christ Jesus. in welcher que é auch- também em Cristo So Jesus. if you were God Also wenn Então, ihr se você fosse Deus and you wanted to warn people e você quisesse avisar as pessoas wollen, that here dass hier, que aqui there was going to be a big tsunami. dass es hier haveria um grande tsunami. That's what's going to happen here. das É ist, isso was que vai acontecer aqui. Huge tidal wave. eine große Grandes You want to warn the ondas. people, Also ihr Então wollt você tem que Leute avisar as warnen, be pessoas serious, dass sie ernst para se the preocuparem tsunami is coming. denn der Tsunami kommt. que um tsunami virá. If you were God, Also wenn ihr Então, Gott se você seid, fosse what Deus, judgment would you give here? que julgamento que você daria aqui? gegeben, Would you make the sun dark? würdet ihr die Será que Sonne- você faria com que o sol se tornasse escuro? Nein. Não. What would you do? O que você faria? Was würdet ihr tun? You would give them a taste Ihr würdet Você einen daria Vorgeschmack geben of uma, what's to come, wouldn't you? von dem, was kommt. uma prova Taster. Wir würden daquilo das que iria acontecer. Apenas Companies do that all the time. Die Firmen machen das uma prova. Empresas fazem isso o tempo Great todo. software. Se você tem um grande software, tolle Software haben. What do they offer you? Was o que ele te oferece? A taste of it. Uma prova disso. 30-day free use or something. 30 Tage frei, 30 dias gratuito para Or you uso. go to a shop, Ou você vai então para uma loja sell you some biscuits. e eles querem te vender alguns biscoitos. O que eles fazem? They give a little taste, they have a little Eles te count, dão uma prova. pieces. Eles têm ali em cima da mesa pequenos so pedaços kleine Tester.
The world knows how God thinks. As pessoas, o mundo sabe como que Deus pensa, porque é senso comum. God will give you a taste of what's to come. Deus vai te dar uma prova daquilo que está por vir. Now you buy a packet of biscuits. Então, se você compra um pacote de They're not biscoitos, going to let you taste the whole packet. você não precisa Just have a experimentar mini version of it. todo o pacote. Você tem uma mini versão dele. Então, Deus Tsunami. vai te dar um mini tsunami. Can we read all of that into that one passage? Será que você consegue ver tudo isso em apenas essa passagem? Yes, you can see it right there, I think. Sim, você pode ver, está bem ali. So God's going to tell you, Então, Deus vai te dizer, after you're sealed, depois que você for selado, o que Ele vai fazer? there are some buildings. Haverá Touch algumas those building with his finger. alguns prédios, eu vou tocar esses prédios com um dedo e o que vai acontecer? Vão ser destruídos. That's what he has told you is going to happen. É isso que ele te disse que vai acontecer. So that you get it, Então, para que você entenda, what acredite, will he do? o que ele fará? He'll give you a E ele vai te dar uma he'll give you a taste uma of what's about to happen. prova daquilo que está para acontecer. If you're going to taste something, Se você vai provar algo, you have to taste the original, don't you? você tem que provar o original, não? They're going to offer you orange juice for sale. They don't give you tomato juice to test. Eles querem te vender suco de laranja e eles vão te dar para provar então suco de laranja. Então nossa perspectiva para 11 de setembro foi uma prova que os julgamentos já estavam acontecendo antes do selamento Of what is about to happen. do que estava para acontecer. Small taster. Uma pequena prova daquilo que é real. O mesmo princípio. We've got 9/11. Parece que nós temos 11 de setembro fora do controle, fora do contexto. Question says, E a pergunta when will diz: the priest settle into the truth? quando que os sacerdotes vão ser estabelecidos na verdade? It already happened. Já aconteceu. Already settled into the truth. Nós já fomos estabelecidos na verdade. Então os julgamentos estão acontecendo. Como é que se parece o julgamento? We should know. Nós deveríamos saber. Why should we know? Por que deveríamos saber? Because we already had a taste of it back. Porque nós tivemos uma prova disso já ali atrás. Repeat the question. Repita a pergunta, por favor. You need to do it in English first. Primeiro em inglês. A pergunta foi: agora nós falamos que então os sacerdotes foram estabelecidos na verdade há um tempo atrás. A pergunta agora é: por que nós então dizemos que nós estamos esperando para que as pessoas agora saiam do movimento se elas já foram estabelecidas na verdade antes? Wie können wir dann die Aussage unterstützen, dass wir erwarten, dass noch Priester oder Leute die Bewegung verlassen werden? The sealing O selamento is a settling into the truth so you cannot be moved. é um estabelecimento da verdade, então você não pode sair. Verrückt werden kann. Intellectually and spiritually. Intelectualmente e espiritualmente. So if that's the case, Então, se este é o why caso, are we all so shaky? por que nós estamos sendo uma sacudidura? Por que alguns de nós vai sair? Why are some of us undecided? Por que alguns de nós não se decidiram? We're going to stay. Mesmo se vai ficar, We're supposed to be immovable. se nós deveríamos ser, não poderíamos mais nos mover. So we have to remember Então nós temos que lembrar what's today's date? que dia é hoje, ano. Do you agree we're here?
2020. Você concorda que estamos aqui? Settled into the truth yet. Nós não fomos ainda estabelecidos na verdade. O que nós temos que lembrar é que essa história que nós estamos experienciando atualmente é apenas uma prova daquilo que está por vir. O que Ellen White fala aqui não é a experiência de 2014 a 2019. A forma que nós ensinamos tudo isso, toda essa mensagem, nós ensinamos com bastante força. Druck, Bestimmtheit, danke, mit Bestimmtheit predigen. Nós falamos de forma que é uma realidade. Nós damos essa aparência de que é tão real que começa a ter a característica de um artigo genuíno. Agora, então você pode tentar o quanto você quiser. Você não pode fazer com que a chuva temporã se torne a chuva serôdia. Você simplesmente não pode fazer isso. O que acontece se você tentar fazer isso? Se você falar, ok, venha Deus, eu aguento. O que aconteceria com você? Você seria afogado, eliminado, destruído. Essas plantas não conseguem aguentar esse derramamento completo. Tem que ser tratada de forma gentil. Mas nós nunca falamos dessa forma. Se eu falar isso, você poderia dizer, essa é uma mensagem de paz, talvez ele mudou ou não acredite mais na mensagem, mas o problema que nós nos confrontamos é que se nós não falarmos dessa mensagem de forma tão séria, o que é? As pessoas não vão mudar as suas vidas. Mas o nosso problema, nós falamos através de uma forma tão séria, não apenas nós enganamos as pessoas, mas nós enganamos a nós próprios. Um exemplo, nós somos tão enganados que nós pensamos que 9 de novembro Cristo não mais iria interceder por você. Como é que isso pode acontecer? Como é que ele pode parar de interceder para você na história da chuva temporã? Então, nós podemos fazer aplicações, mas precisamos ter muito cuidado para não destruir a palavra de Deus. E é isso que está acontecendo atualmente. Nós estamos destruindo a palavra de Deus ao pensar que a experiência de 1844 ao decreto dominical, na verdade, é um derramamento completo, assim como é dado na inspiração, mas não é. E essa manipulação mental já começou lá atrás na nossa história. Particularmente quando nós começamos a lidar com 11 de setembro. Nós tornamos esse juízo neste juízo. E nós nos tornamos tão convictos nisso que nós não conseguimos nem perceber que aquilo era apenas uma prova que não é nem mencionada. É este que está sendo referido. E essa é a confusão que nós fazemos.
Então, quando você usa um modelo, uma parábola ou um fractal, sim, nós fomos estabelecidos na verdade, então nós não podemos sair ou nos mover. Então, nesse período de assentamento ou estabelecimento, um grupo de nós estará em tanto problema que eles vão sair. E aqueles que continuarem vão ser estabelecidos na verdade. No contexto da nossa experiência, tão estabelecidos que se tornarão imovíveis, aqueles que não podem se mover. Como falamos antes, esse não é o fim da história. Nós estamos aqui. Nós temos um longo caminho ainda. Nós temos que nos lembrar dessas duas ideias. Então, esse é o motivo que existe a possibilidade de algum de nós sair. Você pode, por favor, explicar a dinâmica da chuva temporã e serôdia, dos gotejos e no derramamento completo em diferentes linhas e diferentes escalas? Dem Tröpfeln und der vollen Ausgießung in den verschiedenen Linien und den verschiedenen Ebenen. De quem foi essa pergunta? Mônica. Sister Monica. Irmã Mônica. Então, a primeira coisa que nós podemos falar: chuva serôdia e chuva temporã. É um sinônimo de gotejamento e de derramamento completo. Chuva temporã é igual a gotejamentos e a chuva serôdia derramamento completo. Então a gente vai ignorar a frase gotejamento e derramamento completo. Nós podemos explicar a dinâmica ou a relação entre a chuva temporã e a chuva serôdia em linhas diferentes, que seriam escalas diferentes. Então, tem que começar. Vamos para esse modelo. Chuva temporã e chuva serôdia. Então, nós temos que entender essa relação. Então, esse é o primeiro ponto que nós iremos. Você não precisa ir para Mateus 13 para entender, você pode ir para outros lugares. Mas a gente fez uma sobreposição para essa história. Então, a dinâmica é que a semente é plantada, então a chuva temporã ela desce, e aí a semente é germinada, e aí então ela se torna um broto, e se desenvolve então num fruto imaturo. Então desce a chuva serôdia, então a planta ela se torna madura até a colheita. Então eu não acho que a dinâmica é mais complicada que isso. Até começarmos a pensar sobre a manifestação espiritual daquilo que nós acabamos de falar. Se você quiser fazer isso, não sei exatamente se é isso que ela está perguntando. O que eu sugiro é que a gente falou no momento atrás, que a gente respondeu isso no momento atrás nessa pergunta. A questão, a pergunta sobre o estabelecimento da verdade.
we have this former rain Also wir haben Então nós temos a chuva temporã, prepare you welche que vai te preparar to be settled into the truth so you can't para move. ser estabelecido na verdade, para que você não possa ser movido. verrückt werden kann. So I want to suggest it in the following way. Also möchte ich Então eu sugiro da seguinte forma. The plowing das Pflügen O arar is a preparation. ist eine é uma Vorbereitung. preparação. The former rain, Der Frühling A chuva temporã this prepares the plant tut prepara a planta so it's ready to receive the latter rain. das para que ela esteja pronta para receber a chuva serôdia. And the latter rain E a chuva serôdia prepares the plant tut die Pflanze prepara a planta to be harvested. para ser colhida. werden kann. So they're all preparations that Então take you to são the next dispensation. preparações para que te levem, te preparem para a próxima dispensação. Argue that the harvest then Você prepares pode you to go argumentar que a colheita então vai te preparar para ir para o celeiro. In die Scheune geht. Then the questioner asks, can we show the dynamic Então a in different pergunta, será lines? que a gente pode mostrar a dinâmica em diferentes linhas e diferentes escalas? In verschiedenen Linien und in verschiedenen Ebenen aufzeigen kann. Once you have this scale, Also Uma vez que você tem essa escala, wenn man diese Ebene hier hat, it's not the only one. ist es nicht die não é a einzigste. única. I guess a one that would come before this, Eine Eu creio que uma que virá antes dessa taken from Acts of the Apostles, würde é encontrada em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, 47, página 47 a 47 a 55. Esse aqui é o livro de Ellen White, não a Bíblia. if you were to look at that, it's a much Se você bigger olhar scale. para isso, ela dá isso numa escala bem maior, The former rain and the latter rain. entre a chuva temporã e a chuva That's the serôdia. one that, if you're going to answer this question Se você quiser responder essa pergunta comprehensively, you'd want to de do forma a study. compreensiva, você precisa fazer um estudo nessa citação. Antworten würde wollen, dann würde man in dieses Thema eingehen. If you're interested, Wenn man Se você está interessado, we did that in France last year. nós fizemos isso na França no verão do ano passado. So in Acts of the Apostles, chapter 5, Então, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, she's going to teach da wird sie ela vai ensinar the history of the disciples. die a história dos discípulos, We'll just call it the line of Christ. und sie que nós wird chamaremos a eine Linie von linha de Cristo. And then she talks about harvest. Und dann Então, ela fala sobre a colheita. And then she talks before harvest. und dann Então, redet ela sie fala davon, vor der antes, Ernte, sobre There'll be antes a da special colheita, outpouring of the Holy Spirit. que haverá um derramamento especial do Espírito Santo. und sie sagt, diese Ela diz que então essa história, Pentecost das ist Pfingsten, Pentecostes, was the sprinkling. war das foi o In gotejamento. the sprinkling here, Então, no gotejamento in der aqui, Zeitperiode des Spröpfelns, but near aber mas the end of Earth's harvest, logo am o nahe fim der Ernte der da Erde, colheita, there'll be a special outpouring. da wird es antes do fim da colheita, And she vai told ter you it's um derramamento symbolized by the especial, latter rain. und dann sagt que sie, das ist durch den nos é falado que seria então um derramamento da chuva serôdia. Então ela diz que a chuva temporã Continued all the way through this history. continua através de toda essa So história. the former rain goes all the way through to the latter rain. Also Então a chuva temporã ela acontece So she's got the exact dynamic that we've spoken em of. toda a história até a also sie hat die chuva gleichen Verbindungen serôdia. Então essa mesma dinâmica que nós colocamos ali no quadro, Latter rain. Frühling steht. chuva temporã e chuva serôdia. Dann Então Take that story, können wir diese nós podemos usar essa história, esse padrão. we can do it here as we've shown. Nós podemos fazer aqui, assim como nós mostramos. We have 1844, wir haben 1804, Nós temos 1844, Sunday law, Sonntags, decreto dominical, former rain, Frühling, chuva temporã, latter rain, spät chuva serôdia, harvest, und die Ernte. colheita, 1798, 1798, 31, 31 ano 31, second advent. und hier die segundo advento.
So we've got the same pattern, Also wir haben Então das nós gleiche temos o Muster, mesmo padrão, but we can do it at different scales. aber wir mas können podemos es fazer em escalas diferentes. If you wanted to continue this line, wenn die Se você quiser continuar essa linha, this would be 4 BC, dann wäre que das seria 4 antes de Cristo, and this would be preparation. e aqui seria a preparação. Hopefully that makes sense. We can see we've got the same. Espero que isso faça sentido. A gente pode ver que esse é o mesmo padrão. Then we can take this Dann können wir das nehmen, Então nós to podemos our own history. in unsere eigene usar isso na nossa própria história. 9, 1979, 11, der 11. September. 11 de setembro. we developed the same line. Wir haben die gleiche Nós desenvolvemos a mesma linha. Sunday law, Decreto dominical, fechamento da porta da graça, segundo advento. Gnadenzeit wiederkommt. so we do the same thing. Also wir tun das Então nós Gleiche podemos einfach. fazer a mesma To coisa. get to this level, Und wenn E wir uma auf vez dieser que a Ebene gente sind, chega a este nível, we would do the priests, dann hätten wir die Priester, então nós fazemos podemos fazer os sacerdotes, os levitas e então os netineus. so we could perhaps call this Nós podemos chamar isso talvez de, das hier zum de Beispiel cristianismo, Christenheit nennen. we could call this Adventism, Und das können wir e esse adventismo, and we could call this e podemos chamar esse de 144 mil. 144.000. it's always the identical pattern. Es ist immer das gleiche Muster. Sempre é o padrão idêntico, sempre é um padrão idêntico, não muda. Whichever scale you use, Was auch immer für eine Ebene Ah, man seja qual escala você usar, es wird sempre immer das será a Gleiche sein. mesma. that's what I want us to see. Das ist, was É wir isso que eu sehen. gostaria que você visse. Just line them all up. Wir tun sie einfach hier parallel stehen. Eu Then we need to alinhei line as the três. Levites and Nephilim. Então nós podemos fazer a linha dos Und dann könnten wir auch sacerdotes, levitas e netineus. Sempre o mesmo padrão. das gleiche Muster. What becomes complicated Was O que se torna complicado join them all together. ist, wenn sie alle é quando você zusammen- une todas. That's when it becomes more difficult to É aí que se torna um pouco mais difícil de Das tentar ist, wenn es schwierig wird, ähm, was geht hier eigentlich vor. conceitualizar o que to acontece. take the line of the priests. Wenn wir die Se Linie nós der pegarmos a linha dos sacerdotes, We had 89, und wir haben nós temos 89, 11 de setembro, 1989, 11 de setembro, 2014, 2019, 2021. this line here of the priest, Então, esta linha aqui dos sacerdotes, which is exactly the same as all the other patterns, welche que seria exatamente a mesma dos outros, this history here dos outros padrões, essa história aqui in here, wäre in estaria aqui, 1989, 1979, 21. 2001. 2021. And in this history, Und E in nessa história it's giving us a taste gibt es uns é dada uma prova at the end, was daquilo que vai acontecer no final. so we can get an experience Also, Então nós podemos ter uma experiência wir antes können eine Erfahrung que erlangen, bevor es überhaupt das Ah, Eigentliche passiert. aconteça that's what realmente all of these o que lines esperamos. of the priests, Levites, and Nephilim look like. Das ist É assim que se parece todas essas linhas e a linha dos sacerdotes, levitas e I hope that netineus. answers the question Ich hoffe, dass Então das espero que isso Frage tenha beantwortet. respondido a pergunta about different rains that we have. Für- sobre as diferentes chuvas que nós temos. Let's pray. Lass uns Vamos beten. orar? Heavenly Father, we thank you. Himmlischer Pai Vater, Celeste, nós te We agradecemos pray that you would bless us. wir bitten dich und e oramos para que o Senhor nos abençoe. Your goodness towards us this week
a sua bondade sobre nós essa semana, a sua proteção, seu cuidado. Nós te agradecemos por tudo isso. E nós pedimos, Pai, que o Senhor nos guie e nos direcione. Nos abençoe, nós oramos, para que esta noite, que o Senhor nos dê descanso, para que tenhamos uma nova semana, uma nova experiência, baseado nas verdades que nós temos aprendido. Nós oramos, Senhor, por uma bênção, pelas tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém.